Há na igreja muitos achando que compreendem aquilo em que creem, porém, quando sozinhos, forçados a explicarem por si mesmos suas crenças, percebem que suas ideias são confusas em relação ao que têm aceito como verdade. É importante nós lembrarmos que Cristo não vai nos salvar em grupo, Ele vai salvar cada um individualmente. A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados para dar àqueles que nos pedirem o quê? A razão da esperança que há em nós, a razão da nossa fé. E muitas pessoas saem alegremente pelas ruas da cidade, não estou dizendo que isso é errado, distribuindo livros, folhetos, participando do trabalho missionário. Isso é lindo. Só que tem um detalhe. Se em algum momento a pessoa para quem você entregou o folheto te pegar pelo braço e disser, me explica isso daqui. Ah, peraí que eu vou chamar o pastor Joel. Não. Me explica, você. É você, eu quero entender isso aqui. Quando nós somos separados do nosso grupo e alguém nos confronta, só eu e ele, na faculdade, no trabalho. E a irmã White diz que muitos não sabem aquilo que acreditam, acham que sabem aquilo que creem, mas quando estão sozinhos, não conseguem defender a sua fé. Então isso é muito sério, nós precisamos estudar, precisamos buscar o Senhor, precisamos orar para recebermos sabedoria do Espírito Santo, para que possamos dar às pessoas que pedirem a razão da esperança que há em nós. Agora veja, acham-se diante de nós provações com que nunca sonhamos. Olha como isso aqui é importante e sério. Você acha que Moisés sofreu? Você acha que o apóstolo Paulo sofreu? Estevão? Os mártires da Idade Média? Você acha que sofre? Todos nós passamos por lutas, né, irmãos? Todos nós. Mas a profecia diz assim, que acham-se diante de nós, está vindo por aí uma provação com que nós nunca sequer sonhamos. A gente nem imagina a provação que está vindo por aí. E eu vou repetir o que eu vou falar agora várias vezes durante essa palestra. Não fique com medo do que vem por aí. Fique com medo do que você está fazendo com a sua vida agora. Sabe por quê? Porque dependendo do que eu estou fazendo com a minha vida hoje, se eu estou buscando a Deus em oração, estudo da sua palavra, fazendo as reformas que Ele pediu que nós fizéssemos, não para sermos salvos, mas por amor àquele que pediu, quando vier a grande prova, estaremos prontos. A vitória já foi garantida na cruz, é só se apropriar dela. Então essas mensagens são para despertar, não para causar pânico. Então não tenha medo do que vai acontecer, tenha medo do que está acontecendo agora na sua vida. É isso que precisamos lembrar. Nós passaremos por provas, irmãos. Uma crise que ninguém em toda a história da humanidade passou. Nem os valdenses, nem o povo lá da Idade Média, ninguém. Mas tem um detalhe. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. Mas mesmo perseguidos e angustiados, não serão abandonados a perecer. Deus não desamparará nenhum dos seus filhos. Então, repito, não tenha medo do que vai acontecer. Tenha medo do que está acontecendo hoje, na sua e na minha vida. Precisamos despertar enquanto há tempo, porque os acontecimentos finais serão muito, muito rápidos. E estão quase chegando. Alguns dos eventos que irão decorrer neste período. Está profetizado, isso me enche de alegria, com certeza enche você também. Um grande reavivamento na igreja. Irmãos, me diga uma coisa. Esse reavivamento foi prometido para qual igreja? Qual igreja, irmãos? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe o que isso significa? Algumas pessoas falam assim, bom, a igreja adventista se corrompeu. E eu discordo disso. Sabe por quê? Porque a igreja não mudou. Quem foi que se corrompeu? Eu. Por quê? A Bíblia é a mesma, o Espírito de Profecia é o mesmo, o manual da igreja está aí, os documentos oficiais da igreja estão aí, então as orientações não mudaram, mas eu mudei. Então eu me corrompi e trouxe a minha forma corrupta de viver para dentro da igreja. Só que algumas pessoas fazem o seguinte diante desse contexto. Bom, como a igreja se corrompeu, eu não vou mais para a igreja. Porque eu não me corrompi, então eu vou ficar em casa, eu vou fazer meus cultos em casa. Vou adorar Deus em casa. Eu pergunto, nós podemos adorar Deus em casa? Sim ou não?
Não só podemos, como devemos. Um dia uma irmã me perguntou assim: irmão, eu posso adorar a Deus em casa? Eu falei: não só pode, mas você também deve. Então por que eu preciso vir para a igreja? E eu disse a ela o seguinte: você ama Cristo? Ela disse: profundamente. Eu falei: você tem certeza disso? Tenho certeza. Ok. Então, para aqueles que amam a Cristo profundamente, não é uma questão de poder ou não poder ir à casa dele. Se as portas estão abertas e é a casa do meu melhor amigo, eu vou. Outro grupo de pessoas faz o seguinte: eu vou sair da igreja e vou abrir outra igreja. Uma igreja pura, santa, perfeita, tudo direitinho. Só que o reavivamento prometido foi para qual igreja? Essa aqui. A última, tem uma oitava na Bíblia? Não. Então, irmãos, se você e eu queremos participar do reavivamento, permaneça aqui. A igreja tem problemas, nós temos dificuldades na igreja, temos muitas dificuldades, temos muitas lutas, nós somos a igreja militante, estamos na luta, mas esta é a igreja. E se você tiver dúvida do que fazer, faça o que fez Moisés. O povo se corrompeu, ele não, mas Moisés permaneceu ali. E quando Deus disse: vou destruir o povo porque se corrompeu e vou fazer outra igreja, o que Moisés falou? O Senhor pode até fazer isso, Senhor, mas se fizer, risca o meu nome também. E Josué e Caleb, diante de Canaã, o povo se corrompeu. E Josué e Caleb falaram: não, então manda o povo para o deserto, e eu e Josué vamos ficar aqui, porque nós não corrompemos, somos puros e santos. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles voltaram com o povo e passaram 40 anos no deserto com o seu povo. Eu quero que isso fique muito claro, irmãos. O reavivamento que foi prometido pela profecia, garantido, acontecerá aqui dentro. Então façamos a nossa parte. Não nos deixemos corromper por aqueles que se corromperam. Tá claro? Façamos a nossa parte. Veja, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Olhando a situação da igreja hoje, quando eu falo igreja, o povo, as pessoas, parece possível que isso se cumpra? Não. Parece impossível, mas é a promessa do Senhor. Vai haver um reavivamento nesta igreja como não aconteceu desde o Pentecostes. Amém? Eu quero participar disso. E você? Então fique aqui. Aqui é o seu lugar, como diz a música. Aqui é o seu lugar. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Cumpre-nos mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus. Só podemos esperar um reavivamento em resposta a... Me diga uma coisa. O que significa só? Só é só. Ou seja, não haverá reavivamento sem oração. Alguns me perguntam assim: Leandro, como é que eu posso saber se eu estou no caminho do reavivamento, no caminho da santificação? Como é que eu posso saber? É simples. Quanto tempo você passa em estudo da Bíblia e oração todos os dias? Simples assim. Porque só podemos esperar ser reavivados em resposta à oração. Onde não há oração, não há reavivamento. Preste atenção nisso, irmãos. Nós não vamos ser reavivados pela nossa música. Não vamos ser reavivados pelos nossos programas, pela nossa criatividade. Nós temos isso de sobra. Nós só seremos reavivados se gastarmos tempo em oração. E sabe o que me preocupa? Sabe qual é o culto menos frequentado da igreja hoje? É o culto de oração. Por isso que nós olhamos para essa profecia e pensamos: não tem condição de uma profecia dessa se cumprir, um reavivamento assim, de ver a igreja lotada como era há 20 anos atrás? Quantos já estavam na igreja na década de 80, além de mim? Irmãos, quarta-feira à noite, na década de 80.
cheguei atrasado na igreja. Não tinha lugar para sentar. Sim ou não? JA? Super lotado. E o que tinha no JA de tão atrativo? Nada, entre aspas, estudo, às vezes, de Daniel e Apocalipse. Nada de especial. Mas o que nós tínhamos? Qual era o nosso prazer? E eu fiquei recordando enquanto cantávamos esses hinos. Irmãos, o prazer da juventude naquele tempo era estar juntos na igreja adorando ao Senhor. Só. Eu lembro que a gente saía do culto sábado pela manhã. Sabe qual era a conversa na pracinha? Eu frequentava a igreja do Ibis. Sabe qual era a conversa na pracinha? Você vai na liga? Você vem na liga? Liga? Lembram da liga? Você vem na liga? Vamos nos encontrar em tal lugar, vamos vir juntos. E nós lotávamos a igreja. E cantávamos, e estudávamos a Bíblia. Era isso que a gente tinha. E as igrejas lotadas. Hoje nós queremos criar uma série de coisas para atrair e as igrejas estão cada vez mais vazias. Qual é o problema? Só podemos esperar que a igreja seja reavivada em resposta ao quê? À oração. É disso que precisamos. Quando buscarmos a Deus em oração fervorosa, precisamos de mais cultos de oração. Precisamos resgatar algo que morreu há algum tempo, chamado vigílias. Na minha infância nós tínhamos vigílias de 6 da tarde às 6 da manhã e não era de vez em quando. E a igreja? Cheia, superlotada. E precisamos resgatar isso, precisamos orar.